Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Estamos mais uma vez aqui no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é os planos do homem e a vontade de Deus. Você já fez algum plano que quando você pensou que ele fosse ser cumprido, não foi cumprido, não deu certo? Ou você já teve algum plano que seu coração mostrou que Deus não estava com você neste plano? Nós vamos tratar sobre isto nesta mensagem de hoje. E eu quero inicialmente citar o texto de Provérbios, capítulo 19, verso 21, de acordo com a Nova Versão Internacional. O texto lá diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Antes de aprofundarmos neste texto, para que você possa ter uma melhor compreensão do que a palavra está dizendo, eu vou falar um pouco sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi algo dado por Deus ao homem para que o homem pudesse fazer suas livres escolhas. Mas dentro destas livres escolhas, às vezes o homem sofre a intervenção de Deus nos seus atos e nos seus planos. Precisamos entender que Deus é soberano e que Ele pode intervir em qualquer causa e em qualquer situação. Isto faz parte da soberania dele. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de Deus intervindo na escolha das pessoas. Temos como exemplo Moisés, que não queria fazer o que Deus estava lhe ordenando a fazer. Deus tinha dito para que ele tirasse o povo hebreu do Egito. E conforme narra o texto bíblico, Moisés não queria fazer isso. Na sua fala, que está registrado em Êxodo capítulo 4, verso 13, Moisés diz: peço que te envie outra pessoa. Isto era uma clara demonstração de que Moisés não queria fazer aquilo. A Bíblia diz que Deus ficou irado com Moisés e que Deus interviu e convenceu Moisés a ir. E Deus então diz para Moisés: olha, o seu irmão Arão vai junto com você e ele vai lhe ajudar. Moisés inicialmente não queria, mas Deus lhe convenceu a ir. Isto mostra que os planos de Moisés eram mas o que prevaleceu foram os planos de Deus. O segundo exemplo que eu quero citar está registrado no livro de Números, nos capítulos 22 até o capítulo 24, e nós temos ali naqueles capítulos registrada a história do profeta Balaão, que ficou interessado em uma proposta feita pelo rei Balaque, rei dos Moabitas, e a proposta era para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, e ele receberia em troca riquezas. Diz a Bíblia que um dia depois dele ter sido chamado pelo rei Balaque, Balaão pôs arreios na sua jumenta e partiu para ir falar com o rei. Esta era a escolha de Balaão, mas no caminho ele sofre uma intervenção de Deus. Deus coloca um anjo no meio do caminho com uma espada para mudar o coração de Balaão sobre o que ele deveria fazer quando estivesse diante do rei Balaque. A Bíblia diz que inicialmente Balaão não vê o anjo, mas é a sua jumenta que a vê. A jumenta para, ela não quer prosseguir. E o anjo do Senhor estava diante da jumenta, diante de Balaão, mas Balaão não conseguiu perceber que ali estava um anjo. E foi nesta ocasião que a jumenta falou com Balaão, reclamando dela ser espancada injustamente por ele. O anjo do Senhor exorta Balaão por ele ter espancado aquela jumenta. E o anjo diz para Balaão que se a jumenta não tivesse parado, se ela tivesse prosseguido, Balaão teria sido morto pelo anjo através da espada. Então veja que Balaão fez uma escolha errada e houve uma intervenção de Deus para que ele não prosseguisse naquele propósito errado.
Neste caso também, o que prevaleceu não foi os planos de Balaão, mas foram os propósitos de Deus, o soberano Deus. Um terceiro exemplo ainda que quero dizer, está registrado nas Sagradas Escrituras, e é o caso do profeta Jonas. Deus dá a Jonas uma missão para ele pregar na cidade de Nínive, para que Deus não acabasse com aquela cidade. Mas Jonas não fez o que Deus disse para ele fazer. Jonas levanta-se, ele vai para um outro lugar que Deus não mandou ir. E a Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Jonas, que Jonas fugiu da presença de Deus e foi para a cidade de Tarsis e depois com destino a Jope. Veja, Jonas escolheu desobedecer a Deus. E Deus, neste caso, para fazer prevalecer os seus propósitos, ele manda uma grande tempestade em alto mar quando Jonas e outros homens navegavam em um navio. Em meio à tempestade e diante da inquisição dos demais tripulantes do navio, Jonas confessa a eles que aquela tempestade se levantou contra eles porque Jonas estava fazendo a coisa errada, ele estava fugindo dos propósitos de Deus, ele estava seguindo os seus próprios propósitos. O verso 12 do capítulo 1 do livro de Jonas relata o próprio Jonas dizendo: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Eles de fato o jogaram, mas quando Jonas é jogado ao mar pelos demais tripulantes do navio, Deus envia um grande peixe para engolir Jonas e levá-lo até a praia. Esta é a mais notável intervenção de Deus, para que fosse cumpridos seus propósitos e não o propósito de um ser humano. A Bíblia diz que no ventre do peixe, quando Jonas percebe que a morte estava para lhe tragar, ele começa então a compreender que ele deveria seguir os propósitos de Deus. E ele então ora para que Deus lhe ajudasse a ainda sobreviver nas profundezas do mar dentro daquele grande peixe. O verso 9 do capítulo 2 de Jonas, ali tem a expressa oração de Jonas no final, quando ele diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que prometi, cumprirei totalmente. Vejam, Jonas mudou de ideia. Ele agora quer entrar dentro dos planos de Deus. Ele decide então abandonar os seus próprios planos, os seus planos humanos. Nós precisamos cuidar para não termos de passar como situações que o profeta Jonas passou, para abrir mão dos nossos planos pessoais, e rendermos aos planos soberanos de Deus. Se estivermos fora dos planos de Deus, ele pode intervir para que os seus propósitos sejam cumpridos. Saiba disso. Os homens têm muitos planos, têm muitas ideias, têm muitos intentos, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. Eu estou citando estes exemplos para que você saiba que mesmo Deus tendo dado livre-arbítrio ao homem, ele tem a soberania total e inquestionável. Então, quando ele quer, ele interfere no livre-arbítrio das pessoas. E você sabe por que Deus faz isso? Porque ele é soberano, ele faz o que quer e sempre prevalecerá a sua vontade. Eu quero então agora voltar ao texto inicial lá que nós citamos, de Provérbios capítulo 19, verso 21, para nós aprofundarmos mais, daí eu vou repetir aquele texto. O texto lá diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esta palavra, planos, no hebraico, tem um sentido mais amplo. Planos, no hebraico, é a palavra machashbesh. E o que significa esta palavra? Ela significa, além de planos, a ideia, um propósito, uma invenção. Então, esta palavra está dizendo que os planos que os homens fazem, os planos que eles elaboram, as invenções, os seus pensamentos, os seus propósitos, são muitos, mas o que prevalece de fato são os propósitos do Senhor.
A palavra propósito no hebraico também está ampliada no seu sentido, e a palavra letchá. O que significa esta palavra? Além de propósito, ela significa também conselho e desígnio. Então, com base neste texto, fica bem claro que o homem pode fazer vários projetos, ter muitos propósitos, ter muitas ideias, pode ter muitos planos, inventar muitas coisas, mas o que vai prevalecer são os propósitos do Senhor, são os conselhos deste Deus soberano, são os desígnios dele que vai prevalecer. Você pode estar pensando, mas então se alguém quer fazer o mal para outra pessoa, por que Deus não impede? Isso está relacionado a uma outra questão teológica, que é a permissividade de Deus. Um exemplo da permissividade de Deus é o que aconteceu com Jó, quando Satanás se levantou contra ele e contra sua família. Poderíamos ainda citar como exemplos os açoites que o apóstolo Paulo recebeu injustamente, também o apedrejamento que sofreu o Estevão, e muitas outras torturas a homens e mulheres de Deus. Mas Deus, ele sabia que estas coisas iriam acontecer, e isso fazia parte da permissividade dele, ou fez parte da sua permissividade. Nada acontece se Deus não permitir. Talvez você esteja confuso com esta ideia, porque Deus permite que o mal atinja as pessoas boas ou atinja os seus filhos. Eu não vou falar disso aqui agora, mas eu tenho uma pregação que trata deste assunto. Você pode, se você quiser, ver esta pregação, está no link aí acima no seu vídeo, lá direito, e esse link depois pode te levar a esta mensagem. Eu aconselho que você assista para que você possa ter a compreensão. Mas veja após ouvir a mensagem de hoje, para você não ficar ainda mais confuso. De fato, não é um assunto tão fácil de entender, mas o que eu quero destacar na mensagem de hoje é que são os propósitos de Deus que irão prevalecer. É Ele quem dá a palavra final. A Bíblia fala sobre isso, está registrado no livro de Provérbios, capítulo 16, versos 1 e 2, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, o texto lá diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Uma pergunta que precisamos fazer diante desta verdade bíblica revelada a nós é o fato de Deus dar a palavra final, se isso afeta aquilo que eu estou querendo fazer ou o que eu estou querendo realizar. Afeta os meus propósitos, as minhas ideias, os meus planos. Daí eu preciso fazer esta pergunta e encontrar uma resposta para ela. É importante que você faça uma reflexão nos seus propósitos, nos seus projetos e nos seus planos, e observe se Deus está com você nesta direção. Observe também qual é a sua reação ou qual é a sua postura diante disso. Se o seu coração se submete à vontade de Deus, ficará mais fácil você lidar com a situação. Mas se você quer continuar lutando contra Deus, você vai sofrer a vida toda sem ter o resultado que se transformará em bênção para a sua vida e também para a bênção das demais pessoas. É necessário estar com o coração alinhado com os planos e propósitos de Deus, pois são eles que vão prevalecer. Lembram do faraó? O plano dele era não deixar o povo hebreu sair do Egito, mas os planos soberanos de Deus é de que aqueles hebreus deveriam sair de lá. Faraó tentou lutar contra Deus para manter os seus planos. Isso lhe causou grandes problemas, grandes males, aquelas pragas todas que atingiram o Egito que Deus enviou, das quais a última culminou na morte do filho do faraó. Meus amados, não tem como o homem lutar contra Deus achando que vai levar alguma vantagem. Isso nunca será possível. Saiba disso. Os homens fazem muitos planos, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus.
Vejam o que Deus diz na sua palavra através do profeta Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 24. De acordo com a Nova Versão Internacional, ali o texto diz: o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Síria na minha terra, nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros deles. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão estendida, quem pode fazê-la recuar? Vejam, aqui a palavra mostra claramente Deus agindo para esmagar o opressor do seu povo, agindo para tirar o jugo, para tirar o fardo dos ombros do seu povo. E ele diz que é o plano estabelecido por ele para toda a terra. E não são planos passageiros, mas são planos eternos de Deus. Vejam que bênção temos deste Deus que luta em favor do seu povo. Meus amados, ainda que exércitos poderosos se levantem contra os planos de Deus, ele abaterá todos estes exércitos. O verso 27 de Isaías 14 afirma que este é o propósito do Senhor dos Exércitos. E diante desta ação de Deus, o profeta faz uma pergunta: quem pode impedi-lo? Sua mão estendida, quem pode fazê-la recuar? Ninguém poderá impedi-lo. Nós podemos olhar, então, com este texto, que as mãos de Deus, ela está estendida sobre o seu povo. E se as mãos deste Deus soberano não estivessem estendidas sobre nós, nós certamente estaríamos completamente arruinados pelas ações de Satanás contra a nossa vida. Nós não suportaríamos as suas investidas. Mas Deus tem a palavra final. São os propósitos de Deus que irão prevalecer. Isto é segurança, isto é bênção, é proteção para as nossas vidas. Precisamos, a todo custo, então, alinhar nossos planos com os planos de Deus para que os propósitos deem certo. Você pode perguntar, mas como posso fazer isso? Daí a resposta nós podemos encontrar no mesmo capítulo 16 de Provérbios, o verso 3. E o que diz lá o texto? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Seus planos têm dado certo? Você já pediu para Deus abençoar os seus planos? Aqui está uma grande lição para as nossas vidas. Precisamos submeter nossos planos a Deus e pedir a Ele que abençoe todos os planos que temos. O texto diz que quando fazemos isso, os planos dão certo. Se você está na direção errada, Ele vai mudar a direção, como fez com Moisés, como fez com o profeta Balaão, como fez com o profeta Jonas. Então não esqueça disso. Ore e peça para Ele ajudar você em todos os seus planos. Nós temos um Deus soberano. Não podemos esquecer de que este Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E Ele já mostrou grandiosas obras que Ele fez no passado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 46, ali a partir do verso 11, ali mostra o texto, Deus nos convida a lembrarmos do que Ele fez e como Ele agiu no passado. O texto lá, na verdade, a partir do verso 9, Deus está dizendo, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente, convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem, para cumprir o meu propósito. E o que eu disse,
isto eu farei acontecer, o que planejei, isto farei. Vejam, Deus nos convida a lembrarmos das coisas passadas que Ele fez, dos propósitos dele que foram estabelecidos integralmente. Ele reafirma neste texto que os propósitos dele ficarão de pé e que ele fará tudo que lhe agrada. Ele pode levantar uma ave de rapina para fazer parte dos seus propósitos. Ele pode levantar um homem de uma terra bem distante para cumprir com seus propósitos. Quando eu leio esta palavra, eu me estremeço diante deste Deus poderoso, porque eu creio que Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, me levantou para cumprir com seus propósitos aqui neste mundo. Você crê que Deus também te levantou para você cumprir com propósitos dele aqui neste mundo? Se você não crê, eu te convido a crer, pois se Deus está levando esta palavra ao seu coração, é porque ele tem propósitos para a sua vida. Conforme diz Deus na parte B do verso 11 de Isaías 46, de uma terra bem distante levantarei um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isto farei. Deus, ele levanta homens, ele levanta mulheres, ele não importa a posição social em que estas pessoas vivem. Ele não importa o conhecimento, não importa a condição financeira. Deus não olha para estas coisas. Deus levanta pessoas de toda parte do mundo para cumprir com os seus propósitos. E olhando então para esta verdade, nós precisamos alinhar os nossos planos com os propósitos de Deus. E eu pergunto, você tem procurado alinhar os seus planos com os propósitos de Deus? Você quer também fazer parte dos propósitos que Deus tem para a sua vida? Pois são esses propósitos que vão prevalecer, são eles que vai levar você a, no final, ter uma vitória. Vai ser concretizada uma obra maravilhosa que Deus tem colocado sobre a sua vida para você ser um canal de bênção dele neste mundo. Deus quer que você faça parte destes propósitos dele, que prevalecerão sobre qualquer um outro. E eu, então, trazendo esta palavra de Deus para o seu coração, e desafiando você a alinhar os seus planos, os seus propósitos com os propósitos de Deus, eu quero orar para que isto seja uma realidade na sua vida. Oremos para que Deus nos abençoe nesta direção. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço pela tua palavra esclarecedora que o Senhor nos trouxe através desta mensagem. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe a todas estas pessoas que me ouvem através deste vídeo, para que elas possam refletir sobre os seus planos, sobre as suas ideias, sobre os seus propósitos e verificar, ó Deus, se estes planos e esses propósitos estão alinhados com a tua palavra. Ó Deus, e caso as pessoas tenham dificuldade de saber, que o teu Espírito Santo possa comunicar aos corações destas pessoas, para que elas então encontrem na tua palavra as instruções que elas precisam seguir para ter uma vida vitoriosa. Meu Deus, nos ajude a cumprir com os teus propósitos soberanos, pois nós aprendemos que são eles que vão prevalecer. E eu quero caminhar dentro destes planos do Senhor e quero, Deus, que o Senhor ajude a todas essas pessoas que me ouvem também a seguir da mesma maneira. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor abençoe, ó Deus, cada família representada. Abençoe, ó Deus, no salário, no pão de cada dia, na renda, Senhor, daqueles que são profissionais, liberais, autônomos, ó Deus, também nos negócios, aqueles que são empresários, que eles sejam abençoados e protegidos pelo Senhor, todas estas pessoas. Peço a Deus que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, liberte de todo o mal, dai a tua bênção e a tua paz. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É uma alegria ter vocês com a gente aqui no canal Palavras de Vida. E eu peço a você que espalhe
esta mensagem. Pegue ali o link e mande para os seus amigos no Facebook, no Instagram ou em qualquer uma outra rede social, no WhatsApp. De repente você tem tantos amigos lá, multiplique, porque você vai fazer com que pessoas também sejam abençoadas com a palavra que Deus tem dado neste canal. E eu peço ainda também que você se inscreva no canal Palavra de Vida, para que nós possamos tornar este canal mais forte e assim ter um alcance maior das pessoas por toda parte do mundo. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.